Olá, eu sou o Guilherme do Asta Fortuna e nesse vídeo eu quero te falar sobre como investir durante uma crise. E até o final do vídeo eu vou te dar até algumas dicas, algumas alternativas de investimentos que você pode fazer, que você pode usar. E a questão é a seguinte, há mais ou menos um mês atrás, um pouco mais do que isso talvez, eu fui num congresso de investimentos, talvez o maior da América Latina, e lá tinham vários economistas de renome, vários empresários de renome também, como a Billy Diniz, o Galo, que é o presidente do grupo da Lojas Renner, e dentre outros. Então tinham vários grandes economistas e vários grandes empresários, e eles deram palestras, né? Falaram lá no palco para todo mundo. E o que eu percebi entre esses dois grupos em comum é uma diferença entre o grupo dos economistas e o grupo dos empresários, né? Por quê? Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas a gente está em 2016 e tem toda essa discussão sobre crise e tal. Então é óbvio que se eles vão falar numa apresentação, num congresso para investimento, eles vão acabar falando sobre esse momento, sobre crise, enfim, crise econômica, crise política, enfim. Mas a questão é que eu percebi uma grande diferença da abordagem sobre o assunto do grupo dos economistas e do grupo dos empresários. E a questão é a seguinte, os economistas, eles têm a tendência de olhar para a situação econômica e analisarem, tentarem entender o que vai acontecer no futuro, né? E os empresários, eles têm uma outra abordagem, eles têm a tendência de olhar para a situação econômica. É claro que eles buscam entender também o que vai acontecer no futuro, só que com eles precisam fazer com que a empresa continue crescendo, continue dando lucro, independente do cenário. Então eles olham para esse momento econômico e tentam entender o que eles podem fazer para continuarem performando nesse momento econômico. Então o que eu percebi é que os empresários de alta performance, esses que, por exemplo, eu citei o nome e outros que tiveram lá também, mas os empresários de alta performance, eles olham para o momento de crise, entre aspas, e eles não julgam. Eles nem dizem se é crise ou não, enfim. A questão é que eles olham para esse momento e eles entendem simplesmente como se fosse um momento diferente. E né? Não é como se fosse. Eles olham como um momento diferente, não como um momento de crise, mas como um momento diferente do momento anterior. Se a gente usar o substantivo crise ou, enfim, crescimento econômico, enfim, o momento anterior era diferente do momento atual. Se a gente está num momento diferente, o que a gente precisa fazer? Tomar atitudes diferentes. Até para ter o mesmo resultado, ou para ter um resultado melhor do que o que a gente tinha antes, a gente precisa tomar decisões diferentes, atitudes diferentes, porque as decisões que você tomava antes não vão servir agora, porque as coisas mudaram, tá? Então, se você olhar para o momento de crise encarando dessa forma, de que não é crise, é um momento diferente simplesmente, em que as coisas estão acontecendo de uma forma diferente, numa dinâmica diferente. Se você pensar dessa forma, você acaba neutralizando o momento e você acaba trazendo para a consciência decisões melhores, atitudes melhores que você pode tomar na sua vida, enfim, nos seus investimentos. Para investimentos, não é diferente. Se você pensar em variáveis econômicas, o que acontece com as variáveis econômicas em momentos de crise? O PIB cai, o desemprego aumenta, a atividade econômica cai, os juros sobem, a inflação, pelo menos aqui no Brasil, subiu, tá? A bolsa cai, enfim. Esses são mais ou menos os movimentos das variáveis macroeconômicas, né? O dólar sobe, enfim. Então, em investimentos, você pode ganhar, por exemplo, dinheiro tanto quando os juros subirem, quanto quando os juros caírem. Você pode ganhar na bolsa tanto quando ela subir, quanto quando ela cair. Não interessa, você pode ganhar dinheiro em investimentos financeiros em qualquer situação econômica. Você só precisa saber o que está acontecendo, ter uma boa análise e tomar as decisões certas, que, como eu já falei, vão ser provavelmente as decisões diferentes das que você tomava antes. Então, a gente está numa situação dessa, juros altos, tendência de cair mais altos ainda, o dólar relativamente alto,
a bolsa caiu muito e agora esse ano voltando a subir, inflação está alta ainda, mas recuando, enfim, então essa é a situação, tá? E baseado em várias análises de diversos analistas de várias casas diferentes, a expectativa é que os juros caiam, que a inflação caia, que a bolsa suba, pelo menos no longo prazo, né, médio e longo prazo, que a atividade econômica vai demorar ainda, mas volte a se recuperar. Então você precisa entender isso para tomar as melhores decisões de investimentos. E baseado inclusive no que esses analistas estão falando, quais são os tipos de investimentos que você pode fazer. Se você tem um perfil mais conservador, ou se o seu objetivo pelo qual você está investindo esse dinheiro que você quer investir é um objetivo mais de curto prazo, digamos, menos de um ano e meio, o mais recomendável é que você invista em CDI. O que é o CDI? CDI é a taxa básica de juros da economia, né? Aproximadamente a Selic, e hoje em dia está em torno de 14%, 14,10%, 14,13%, enfim, por aí, em torno de 14%, tá? E um CDI, uma taxa de juros de 14% ainda é muito alta, por mais que a tendência no médio prazo seja de queda, como se espera e como vem sendo sinalizado pelo Banco Central, mesmo assim é uma taxa de juros muito alta. Então, é o mais recomendável se você tiver um perfil mais conservador ou tiver um objetivo mais de curto prazo, né? Tem até uma máxima no mercado que diz que o melhor amigo do homem é o CDI, né? Porque 14% ao ano é bastante coisa em qualquer país do mundo, tá? E se você tem um perfil mais moderado, em um objetivo de mais médio prazo, digamos assim, você pode investir ainda em renda fixa, mas colocar também em algum título indexado à inflação. Aqueles que rendem IPCA mais alguma coisa, ou IGPM mais alguma coisa, ou seja, te paga a inflação mais um percentual pré-fixado de juros, tá? Esse seria para um perfil mais moderado ou de médio prazo. Então, exemplos, NTNB, que é o Tesouro IPCA, né, que é um título público, algumas debêntures, por exemplo, que tem essa característica, tá? Fundos de inflação também, que são fundos de renda fixa que buscam, eles compram esse tipo de título para a carteira deles. Então, esse é um tipo de investimento mais volátil, tá? É mais arrojado, tem um risco maior do que o CDI, mas seria aí para um perfil mais moderado ou investimentos de médio prazo, tá? Dependendo do objetivo que você tenha. E para longo prazo, investimentos de longo prazo, acima de 5 anos, tá? E perfil mais arrojado, tem ações. Sim, porque a bolsa já subiu bastante no ano de 2016, mas ela ainda está num patamar muito menor do que o que ela já esteve antes. Ela está, baseado no que vários analistas falam, ela ainda está sobrevalorizada diante do potencial, né, digamos assim. Então, as pessoas, em relação à bolsa, só um parêntese, elas tendem a comprar, tá? A maioria das pessoas, só quando ela já está subindo muito, não sei o quê, mas na verdade é melhor comprar depois que ela já caiu muito, no momento de crise, por exemplo. Claro que se você tem tempo para esperar, se você tem tempo para aguardar que aquilo se recupere, tá? Então, eu não estou falando para você colocar tudo em CDI, independente do seu perfil, do seu objetivo, tudo em IPCA, tudo em bolsa. Mas eu estou dando só alguns exemplos, tá? Tem outras coisas que você pode fazer também e você precisa também diversificar, né? Para você colocar tudo numa coisa só, você precisa diversificar e obviamente, buscar assessoria, buscar consultoria, enfim, buscar um profissional que te ajude também a fazer essas coisas, tá? Ou buscar informação, ler, fazer cursos, enfim, para você saber melhor o que fazer com o seu dinheiro. Isso é só uma ideia, tá? Mas a ideia central que eu acho importante que você leve desse vídeo, depois que você assistir esse vídeo, quando você olha para... Na verdade, você pode usar isso até para qualquer situação na sua vida, né? Quando você olha para uma situação de crise, né? Se você encarar isso como, na verdade, não é uma crise, você esquece esse substantivo e você encara isso como simplesmente um momento diferente, é só um momento diferente. Tem momentos em que o país está crescendo, o dólar está baixo, enfim, as empresas estão crescendo, o PIB está alto, o desemprego está baixo. E tem outros momentos, e vai sempre acontecer isso, porque sempre aconteceu e sempre vai acontecer. E tem outros momentos em que o desemprego está alto, o dólar está alto, a bolsa está caindo, os juros estão altos, a inflação está alta ou está baixa, enfim.
Então, são simplesmente momentos diferentes. E aí você para e analisa, o momento é esse. Qual é a atitude correta que eu preciso tomar nesse momento para que eu tenha o resultado que eu quero? Tá? Então, o importante é, a economia ela sempre vai mudar. As decisões vão ter que ser mudadas também. Se você tomar a decisão hoje, em relação aos seus investimentos, da mesma forma que você tomava 5 anos atrás, talvez você não tenha bons resultados. Tá? A economia é dinâmica, o mundo de investimentos é dinâmico também. Então, pensa nisso. Se você tratar um momento como neutralidade, você vai ter resultados muito melhores. Tá legal? Então, se você gostou desse vídeo, se você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilhe, tá? Mande para os seus amigos, curta, copie o link. Não sei se você está vendo do YouTube ou do blog, ou enfim, do Facebook. Você copia o link, manda para ele, porque a ideia é que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas, para que mais pessoas tenham esse benefício, sejam impactadas por essa informação, se você concorda comigo. Tá legal? Então, até o próximo vídeo.